Fala galera, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês algumas verdades inconvenientes sobre o teste. Sempre que a gente fala sobre teste de software, teste automatizado, todo mundo sempre ressalta a parte boa da coisa, né? Que vai te ajudar e que vai resolver todos os problemas que você tem em cima do seu código, vai ter menos bug, mas ninguém fala sobre o ônus que a gente paga por fazer teste. Não dá para ter só benefícios, né? A gente tem que ter os dois lados da moeda aí. E eu não quero te desencorajar a fazer teste, não. Muito pelo contrário. É só que, como às vezes a gente esquece de falar disso, o pessoal meio que vai na gana de fazer e acha legal, vai na empolgação. Só que no longo prazo, vai parando de fazer teste, vai se desanimando. A pessoa olha lá e fala assim: ah, mas isso aí dá trabalho demais, isso aí é difícil demais, eu não consigo fazer toda hora. E aí, sempre que vem esse pensamento, o pensamento seguinte é: mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo, mas a empresa não deixa, mas meu chefe não me dá tempo de fazer. Então, eu quero te mostrar algumas dessas verdades inconvenientes que é para você colocar elas em mente. A gente consegue lidar com elas. Não é para evitar, elas vão acontecer, não tem jeito. Mas a gente consegue trabalhar para ter uma vida um pouco mais fácil para poder lidar com elas numa boa, sem fazer com que elas impactem o seu trabalho ali todo dia e que ela enche o saco e que você pare de fazer seus testes, beleza? Vamos aqui para o primeiro item, que é uma coisa que eu não me canso de falar. Testar faz parte do seu trabalho como deve. Você precisa testar o código que você fez. Eu sei que tem empresas hoje em dia, principalmente muitas empresas têm uma área só para fazer teste de software, uma área de QA, uma área que cuida de homologação de software, que está mais ligado talvez à área cliente. E eu não tenho nada contra QA e nem contra quem faz homologação de sistema, não. Eu acho que é muito legal, funciona bem. Se você fizer o fluxo ali ser fluido, né, em vez de ser uma batalha de bang bang ali, onde um aponta o problema e o outro aponta que não é um problema, eu acho que funciona muito bem. Mas o teste faz parte do seu trabalho. Ninguém vai testar o software para você do jeito que você pode testar. Você foi a pessoa que fez. Você escreveu aquele código. Ninguém melhor do que você sabe como aquilo funciona e sabe quais são os gaps que podem ser encontrados ali. Faz parte do seu trabalho. Imagina o seguinte: você contrata um eletricista para mexer no quadro de luz da sua casa. Você acha que o cara vai lá, ele vai entrar na sua casa, vai mexer em todos os fios e vai embora sem fazer teste? Ou que ele vai trazer um peão ali, sei lá, um outro cara que trabalha com ele, que ele fica só olhando você, o eletricista mexer ali na fiação, e aí quando o eletricista termina, ele fala assim: ó, é, testa aí para ver se está tudo bem. Não é assim que funciona. O próprio eletricista vai testar. Depois que o cara mexeu no quadro e tal, você vai fazer os seus testes também. Ah, deixa eu ver aqui se está ligando o chuveiro, deixa eu ver aqui se todas as lâmpadas da casa estão acendendo. Mas você não tem condição de ver, por exemplo, se a ligação dos fios que o cara fez foi eficiente. Será que ele fez uma ligação boa ali? Será que vai pegar fogo? Você não tem condição de fazer isso como cliente. Você não consegue saber. Se você soubesse, você mesmo teria feito a ligação. Você mesmo teria mexido lá. Então o eletricista é o cara mais capaz para fazer esse tipo de teste. E assim como você, ele também vai testar se as lâmpadas estão acendendo. O nosso trabalho como dev tem que ser encarado da mesma forma. Sua empresa pode ter QA, pode ter gente que testa, pode ter um monte de gente aí no meio do caminho entre você e o ambiente de produção. Mas você precisa fazer sua parte. E testar não é ficar apertando debug. Debugar e testar são coisas diferentes. Debug é uma ferramenta de diagnóstico. Então não adianta você falar que testou se você só apertou F5 aqui no Visual Studio e saiu debugando a aplicação para ver se as variáveis estão com o valor certo. Não é sobre isso o teste. A ferramenta de diagnóstico serve para achar problemas, para identificar problemas. Não misture as coisas. Testar não é só debugar. É diferente. Diagnóstico é uma coisa, teste é outra. Então, nunca se esqueça disso.
Quando a gente trabalha numa empresa aí que tem uma área específica para teste, os devs eles acabam ficando meio preguiçosos com isso. Não caia nessa armadilha. Faz parte do seu trabalho. Se vai ter teste lá na frente, ótimo, é um double check para você. Você tem que garantir sua entrega sempre. Trabalho do dev. Não é só digitar código. O trabalho do dev é entregar software que funciona. Isso é muito importante de lembrar, né? Às vezes a gente esquece. O segundo ponto. Código de teste faz parte da aplicação. Logo, ele precisa de manutenção tanto quanto o código da sua aplicação. Esse é um ônus que eu acho que quase ninguém comenta. Quando a gente abre aqui um código de teste como esse, por exemplo, ele tem várias linhas aqui. E se eu faço uma alteração, eu posso ter impacto nesse cara. Eu preciso entender, assim como quando eu vou fazer uma alteração dentro do meu sistema, por exemplo, uma lógica dessa aqui, eu preciso entender, eu preciso ler e entender o que esse código está fazendo. O teste é a mesma coisa. Ele vai exigir o mesmo nível de manutenção. Muitos devs passam aqui, ficam naquela gana de entregar, pô, preciso entregar, tenho que fazer logo. Ele faz uma alteração aqui no código de produção, aí buga o teste, quando ele olha aqui que está bugado, ele fica pensando, pô, tem que entregar, tem que entregar. Ele vem aqui e comenta o teste. Ah, resolvi meu problema. Tá aqui, o teste não buga mais. E aí vai-se embora toda uma estratégia que o time montou ali para ter uma proteção, para ter uma cobertura. Quando você entender que o teste faz parte da aplicação, você consegue tomar algumas contramedidas para evitar que essas coisas aconteçam. Então, se ele faz parte da aplicação e precisa de manutenção, eu preciso me planejar também para mexer no teste. Da mesma forma como eu não vou mexer que nem um louco no meu código, eu também não vou mexer que nem um louco nos meus testes. E nunca comente um teste. Se o teste está lá, é porque alguma coisa precisa ser testada. Para você remover um teste da sua lista aqui, não é que você não pode remover, você pode. Mas para remover, você precisa entender. Às vezes ele se torna desnecessário, sim. Às vezes não faz mais sentido fazer esse teste. Então eu tenho que remover. Mas para ter essa certeza, primeiro você precisa entender o que o teste faz. Ou seja, exige manutenção. Isso vai dar trabalho. Não se iluda. Você não vai fazer um teste hoje e vai largar ele aqui e ele vai funcionar. Muita gente pensa assim, né? Que a sua base de teste ela só cresce. Eu só vou aumentar a quantidade de testes. Não, você vai ter que mexer neles. Uma hora o teste vai quebrar. E eu espero que todos os seus testes quebrem. Porque se o seu teste não quebra, ele não está fazendo nada. Ele vai quebrar e você vai ter que mexer. Você vai ter que dar manutenção nesse cara aí. E outras coisas também podem acontecer. Assim como um código de produção, o seu código de teste às vezes vai precisar de refactoring também. Às vezes você vai pegar situações onde você está repetindo muito código. Aqui, por exemplo, eu tenho o mesmo setup para os 3 testes. Será que eu não poderia criar um método de setup? Imagina que aqui eu só tenho 3 testes. Mas e se eu tiver 20 testes? Dessa mesma controller aqui, nesse caso. Eu vou ter que copiar e colar toda vez esse mesmo código? Será que não é melhor eu separar a responsabilidade aqui? Será que não é melhor eu criar uma classe especializada só para me devolver esses mocks? Veja que isso é uma estratégia de software. Eu estou pensando aqui em reaproveitamento, eu estou pensando aqui em separação de limites, arquitetura. Como eu disse, é um código de produção, assim como o código da sua aplicação. E ele vai exigir manutenção, vai exigir um carinho ali. Você não pode sair fazendo e largar ele lá e não vou mais mexer. Se isso acontecer, você sempre faz o teste nunca quebra, ele sempre passa, é porque ele não está testando nada. E esse teste não está te ajudando. Teste bom é teste que quebra. E se o teste quebrar, ele vai precisar de manutenção. Tenha sempre isso em mente. Teste faz parte da aplicação. Ele não é uma coisa separada.
Ele vai te acompanhar para o resto da vida. Se você começou, não dá para parar mais. Vai ter que continuar todo dia mexendo no teste, todo dia fazendo teste novo. É assim que funciona. E aí vem o terceiro item. O teste custa mais caro. É óbvio que ele vai custar mais caro. Porque você precisa fazer mais código, você vai produzir mais código. Agora, esse valor ser mais caro depende do que você está comparando e depende de como que você avalia o custo de uma alteração, o custo de um código. Muitas empresas e muitos devs também só têm a visão de custo quando a gente fala de projeto. Eu não sei se a sua empresa aí trabalha com projeto, ou se ela trabalha com visão de produto, ou se ela trabalha com algum outro tipo de visão que eu não conheço também, mas quando a gente olha para as coisas como projetos de software, sempre se deduz ali que existe um budget, existe um dinheiro para ser gasto com aquele projeto, um investimento a ser feito com o projeto. E aí, como a produção do teste vai aumentar o custo de produção do software, muita gente acha que não vale a pena. Então eles dizem, mas eu preciso de tempo para testar. E se eu for testar, não vai caber no meu orçamento. Eu preciso fazer essas 10 features. Então se eu for escolher alguma coisa, cara, entrega o software. Mesmo que eles não estejam funcionando direito. E aí é que está o pulo do gato. Todo mundo sempre pensa em manutenção como um custo fixo. O que a gente chama de DA, né? Despesa administrativa. É um custo que já está previsto. Só que às vezes esse custo é muito mais alto do que aquilo que você tem reservado. Às vezes um bug pode te trazer um prejuízo gigante. Não precisa nem ficar falando disso, né? Eu acho que todo mundo tem essa noção. Você sabe que se o software parar, você pode ter um custo alto. E esse custo ele não é previsto. Não existe um budget para isso como existe para projeto. Então é difícil de enxergar isso como um problema. Às vezes ele só aumenta o custo real mesmo. Uma manutenção que eu poderia levar 10 minutos, ela passa a levar 5 dias. E muitas vezes o dev ele fica 4 dias analisando e 1 dia alterando. Enquanto a gente está produzindo código, é muito fácil encontrar bug. Depois que ele está rodando em produção, é difícil. Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender o que aconteceu. Às vezes eu tenho que conversar com outras pessoas. Às vezes eu preciso tentar simular aquela situação. E para simular eu preciso ver, né, analisar um contexto inteiro, um cenário inteiro. Isso é difícil. Enquanto você está desenvolvendo, isso é mais simples. Os cenários são limitados. É claro que, mesmo que você faça testes exaustivamente, pode acontecer também. E tá tudo certo acontecer. Isso aí faz parte do jogo também. Mas, se você não testar, a tendência é que isso aconteça mais. Aconteça com mais frequência. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Você tinha um erro, um cliente enchendo o saco porque está com um problema lá em produção, e aí você gasta 5 dias para corrigir, 4 dias analisando e 1 dia para corrigir de verdade. Uma alteração pequena. Outras situações que podem acontecer também é quando você precisa fazer essa manutenção e a manutenção vai exigir um refactoring grande. Por algum motivo, sei lá, às vezes não foi uma situação que não foi prevista, realmente. E aí você tem que fazer um refactoring porque aquela lógica não atende. E aí fazer refactoring sem teste é suicídio. Vai aumentar muito o custo. Aí outros custos entram no jogo também. Você pode colocar um bug novo em produção. Você pode desfazer uma coisa que o software já fazia. A chance de quebrar ali é grande. Refactoring sem teste é suicídio. Não é refactoring. Então toma muito cuidado na forma como você está avaliando o custo. Se você olhar em curto prazo, quanto tempo eu demoro para entregar essa atividade? Você vai demorar mais para entregar com teste. É óbvio que vai. Você vai ter que fazer mais coisa. Lembra do item 2, o código de teste faz parte da aplicação. É código novo que eu tenho que produzir. Então vai custar mais caro naquele momento.
porque eu vou demorar mais para entregar. Agora, assim, será que esse custo ele não se dilui ao longo do tempo? Como que eu estou avaliando o custo das minhas features, dos meus desenvolvimentos? Eu sei que isso às vezes parece papo de chefe, parece papo de gestor. E que você, como dev ali, não está com a calculadora na mão, não fica se preocupando com budget, essa preocupação não é sua. Mas ela é sua sim. Porque no final das contas, quem vai trabalhar mais ou menos é você. Você vai olhar para aquele código que tá todo troncho e é difícil de mexer. Quando chega um bug para ele, você vai dar aquela respirada, fala, oh, meu Deus do céu, eu vou ter que mexer nessa porcaria de novo. De novo. E tudo podia ter sido resolvido se tivesse teste para poder fazer um bom refactoring ali, ou talvez se tivesse testado melhor, né, eu conseguiria achar o bug com mais facilidade. Quanto mais você praticar o teste, mais você vai conseguir diluir esse custo. E até se você tiver QA ou uma equipe que faz homologação aí na empresa, o tempo deles também é economizado. O QA não tem prazer de abrir bugs, né? Por mais que você ache que ele tem, mas ele não tem. É ruim para ele. A melhor coisa para ele é que ele teste, passe todo o cenário de teste e tudo passa de primeira. É o melhor cenário para ele. Ele consegue fazer outras coisas. Se dá um problema ali, ele tem que voltar a retestar, ficar escrevendo e-mail ou preenchendo o ticket no Gira ou sei lá, na ferramenta que você usa aí. É complexo para ele também. Economiza o tempo de todo mundo. Então pensa no custo como um todo. Não olha para o custo só para a sua entrega, só para o seu umbigo. Você faz parte de um fluxo. E quanto mais fluidez você fornecer para esse fluxo, melhor vai ser para todo mundo. Para você, para a empresa. E principalmente para você. Né? Pensa muito em você, na sua carreira, sua reputação como dev. Vamos lá. Item 4. O teste exige entendimento de requisito de negócio. Os testes eles estão relacionados à necessidade do cliente. Você não deve testar olhando para o código, fazer os seus parâmetros passarem o fluxo de execução, passar pelos ifs, passar pelos loops. Não é isso. Seu teste tem que mirar a necessidade. E isso às vezes vai te incomodar. Você vai ficar, pô, mas eu não sou analista de negócio. Ah, mas eu não sou. Eu sou um cara de código, eu sou um cara técnico. Eu sou um dev ali que é focado em codar, em entregar. Você pode ser esse dev, não tem problema. Mas aí é uma escolha que você vai fazer para você. Quanto mais multidisciplinar você for, mais abertura de carreira você vai ter. Se você escolhe ser uma pessoa que é 100% orientada a código, você vai ter pouca oportunidade de crescimento nas empresas. E eu não estou dizendo que você precisa ser gestor, que você precisa ser um executivo. Não é isso, não. Você não vai conseguir crescer dentro das empresas se você não conseguir entender como a empresa funciona. Você não precisa nem entender a empresa toda, como um todo. Mas aquilo que você está fazendo, você precisa entender. Ah, André, mas eu sou consultor. Eu fico flutuando aqui de empresa em empresa, eu não sou funcionário de uma empresa específica. Não faz diferença. Você, no mínimo, precisa conhecer muito bem o sistema que você está mexendo. Quanto mais você entende o negócio da empresa, menos bobagem você faz. E, de novo, teste está relacionado a isso. Não está relacionado ao código-fonte que a empresa tem. Serão raras as oportunidades que você vai ter de só mexer cegamente em código. Raras oportunidades. Na maioria das vezes, como dev, você sempre vai ter que mexer no software dentro do contexto do funcionamento dele. Ah, porque isso aqui veio gerou um bug porque a informação veio desse ponto aqui e aí quando entrou no sistema não funcionou. Você vai ter que descobrir que ponto que é esse, de onde veio a informação. Você vai ter que entender por que ela chega daquele jeito. Isso é análise, é contexto de análise. E por mais que você seja só dev, você acha que você é só um dev, não tem como você crescer se você não abrir sua mente para isso. Em algum momento, você vai ter que adquirir skills de análise. Nem que seja para analisar só o código. Mas eu posso te dizer
por experiência, que é muito difícil você conseguir fazer uma análise em cima de código sem conhecer o contexto da empresa, sem conhecer o contexto daquele sistema que você está mexendo. E você não precisa ser um expert, não. Você não precisa dominar tudo, você não precisa ser... Às vezes uma conversa ali de 20 minutos, de 1 hora, que seja, com o cliente, resolve o seu problema. Ele te explica como a coisa funciona. Você não precisa saber o detalhe do detalhe, mas o entorno, o contexto, o cenário da coisa, você precisa saber. Você toma decisões melhores, você consegue até desenhar o seu sistema de uma forma melhor. E aí, falando de limites, falando de arquitetura, design da aplicação, faz toda a diferença. Você sempre vai precisar de entendimento de requisito, não tem jeito. O quinto ponto também é muito comum no dia a dia dos devs. Testar exige um orçamento detalhado. Lembra do primeiro e do segundo ponto. Faz parte do seu trabalho como dev e faz parte da aplicação. Se o código de teste faz parte da aplicação, ele também exige um orçamento detalhado. Se você vai lá, faz um monte de levantamento, e conversa, e faz planning, e faz entrevista, não sei como você faz os seus orçamentos aí, você fica mó tempão tentando entender como o software precisa funcionar. E aí só depois de pensar e de escrever e de desenhar a arquitetura aqui da sua aplicação, entender como que você vai codar, é que você vai botar a mão na massa e diz quanto tempo você vai levar para fazer. O teste é a mesma coisa. Mas eu não sei por que todo mundo colocou na cabeça que teste é uma coisa que você pode chutar. A gente acostumou a falar que, mas isso aqui, se eu levo 10 horas para fazer essa atividade, coloca 20% de gordura para testar. Então, se era 10 horas, coloca mais 2 horas aí de teste e tá bom. Pô, quem que disse que testar é um percentual do tempo? De onde que sai essa conta? O cara fez uma conta lá, um matemático fez essa conta. Ele pegou uma estatística de todos os projetos que ele já participou em, sei lá, 10 anos, 20 anos de carreira. Ele coletou informação de várias empresas para saber, e aí ele chegou num coeficiente. Não existe isso. Não existe estudo nenhum sobre isso. O que a gente faz é chutar um prazo. E aí, se você acha que é ruim chutar o prazo da sua atividade, por que não é ruim chutar o prazo do teste? Você precisa entender o que tem que ser testado e tem que fazer um orçamento disso também. Se você não chega num detalhe muito micro ali das suas atividades, não tem problema. Mas isso não justifica você ficar chutando. Não é 10%, não é 20%. Outra coisa, quem falou que testar é mais rápido do que desenvolver o código? De onde saiu isso? Eu já escutei várias e várias vezes. Mas é um absurdo, como que ele demora mais tempo para testar do que para escrever o código? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Em várias ocasiões eu demorei mais para testar do que para escrever. Eu criei um código ali em 10 minutos, 20 minutos, que era uma coisa pequena, uma alteração pequena. Mas para testar demorou um dia. Porque era uma coisa crucial, mexia num ponto um pouco mais sensível. E não tinha teste. Eu tive que escrever todos os testes. Não existe isso de 20%, 10%. Não existe isso. Você está chutando. Se você quiser chutar, não tem problema nenhum. Fica à vontade aí. Mas não fica reclamando que depois não dá tempo. Se você fala que é 20% do seu tempo, você mesmo está colocando uma corrente ali. Se você não tem proficiência com teste, se você não sabe testar, não tem o costume de testar, na maioria das vezes, esses 20%, 30% não vai dar tempo de fazer teste. E aí o que a gente faz? A gente abandona. Ou, também o que é muito comum, é que a gente usa essa gordura para desenvolver também. Porque, cara, o orçamento não é uma coisa exata. Às vezes você erra. E aí a gente usa essa gordura do teste para continuar o desenvolvimento. Então não faça isso. Não coloque um orçamento de 20% a mais para testar.
Se você usa um cronograma, coloca uma linha lá para fazer o teste. Se você tem um quadro, um quadro de atividades ali, Scrum, Kanban, coloca um card específico para teste de cada uma das atividades. Faz parte do seu trabalho. Aí você tem que criar um ambiente que favoreça que você não engula esse tempo que você está colocando. Se você colocar todo mundo junto ali, você vai achar que você tem mais tempo para desenvolver. Separa as coisas direitinho ali, tarefa de teste, tarefa de desenvolvimento. Se você trabalha com TDD, faz a mesma coisa. Separa uma parte para teste visualmente. Você vai ver que faz bastante diferença isso. E detalha, presta atenção nisso, tenta entender o que é. Tira da cabeça que você vai fazer teste mais rápido do que desenvolver. Às vezes, sim. E às vezes, não. Não é uma regra. Eu nunca vi um estudo falando que teste tem que ser menos tempo do que desenvolvimento da aplicação e nem que pode ser um percentual X do seu tempo. Nunca vi isso. Isso são coisas que a gente vem passando para frente de práticas ruins e que as pessoas de antigamente passaram para frente. A gente aprendeu e começa a passar para frente também para quem está chegando no mercado. Não olhe para o teste desse jeito. Ele vai custar mais caro, vai te dar trabalho, então você precisa fazer um orçamento para se preparar. Não seja inocente. Se você não se prepara, você não vai ter tempo. Não tem mágica, não existe mágica nisso. E aí, o último ponto. O objetivo dos testes não é deixar a sua aplicação livre de bugs. Isso é uma verdade bem inconveniente. Todo mundo que fala de teste automaticamente pensa em menos bugs. Isso vai acontecer? Pode ser que sim. Mas é uma consequência. Não é um objetivo final. O teste é uma ferramenta que ajuda o time. E como que ele ajuda o time? Ele ajuda sim a reduzir a quantidade de bug, mas ele ajuda em outros pontos. Ele ajuda o time a entender melhor como o software funciona. Ele ajuda o time a saber que toda vez que eu faço uma alteração, eu posso ter N impactos dentro do sistema. Se você mexeu numa coisa e quebrou uma lógica de negócio, o teste está lá para isso. O teste está lá para te ajudar a diminuir o tempo de correção dos bugs. Como eu disse, muitas vezes você vai passar muito mais tempo analisando do que codando. É o teste que vai ajudar a reduzir esse tempo de análise. Rodei o teste aqui, eu vi que bugou. Eu não preciso entender a aplicação toda. Eu só preciso entender o que esse método aqui está testando. Ele quebrou. É claro que pode acontecer de aparecer uma situação nova. E aí você provavelmente vai ter que criar um teste novo. Isso vai acontecer. E não tem problema. Mas se você não tem teste nenhum, aí não tem como acontecer. Você vai ter que refazer tudo toda hora. E vai ter que ficar analisando. Vai ter que partir para o debug. São coisas que a gente vai... É uma bola de neve, né? A gente vai acumulando. Debuga muito, não aprende a ler código, não aprende a entender código. É tudo consequência uma coisa da outra. O teste vai te ajudar com isso. Ajudar seu time a entender melhor o código da aplicação, a debugar, ser menos dependente do debug, né? Não debugar menos, mas ser menos dependente de debug para achar problema. Tudo isso vai gerar como consequência a diminuição da quantidade de bugs. E não é que você não tem que fazer teste só para diminuir a quantidade de bugs, não é isso não. É só que é um mindset que você coloca na sua cabeça, na cabeça do time, de que eu não estou fazendo teste aqui para ficar caçando bug. Caçar bug é uma perda de tempo inacreditável. Eu não sei se você faz ideia disso ou não. Se você ficar procurando problema no seu código, você vai achar todo dia. Por isso que você não deve setar isso como um objetivo. Tem gente até que fala assim, mas então vamos colocar uma meta aqui de ter só 10% de bugs. Sei lá, faz um cálculo maluco lá e chega num número. Isso não ajuda você a testar direito. Lembra que teste está relacionado à necessidade, ao requisito. Não está relacionado ao código. O seu código pode ter zilhões de bugs. É um parâmetro que entrou que não era para entrar com aquele valor. Às vezes não era para ser nulo e ele entrou nulo e aí deu erro.
Então, tem zilhões de possibilidades. Se você quiser se proteger de tudo que for possível e inimaginável, você vai perder muito tempo. E aí sim, esse tempinho aqui que você colocou no seu orçamento, você vai comer com coisa que não vale a pena. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Olhar para o requisito vai fazer você trabalhar o teste de forma inteligente. Foco no resultado. O resultado que a empresa quer. Ah, mas isso aqui vai gerar um bug. Não tem problema você colocar um código para proteger isso. Não tem problema nenhum. Mas às vezes, o nulo é um exemplo, né? Às vezes não acontece. Às vezes a aplicação nunca vai te mandar nulo. E aí você ficou se matando ali para descobrir as combinações possíveis disso vir nulo, de não vir nulo. Tratamento if, throw, exception. E não tem sentido. Foca seu teste para ganhar os benefícios de testar. Corrigir bug mais rápido, diagnóstico mais simples, aumentar o entendimento do time sobre a aplicação. E aí tudo isso vai acabar gerando uma diminuição. É uma consequência, não é um objetivo. É diferente. Por isso que é importante que você entenda esses pontos, essas verdades inconvenientes, porque elas vão gerando uma cadeia de consequências. E no final dessa cadeia sempre estão as reclamações que a gente tem. Não tem tempo, a empresa não deixa, não consigo fazer, é difícil. É difícil, você não vai ter tempo. A gente nunca vai ter tempo para nada. Para nada, sempre que a gente quer fazer alguma coisa melhor, não dá tempo. O tempo não é uma coisa negociável, a gente tem que trabalhar de forma inteligente. Trabalhando de forma inteligente, eu foco o meu esforço naquilo que importa. Né? E nunca se esqueçam do primeiro item, eu acho que esse é o mais importante de todos. Porque isso afeta diretamente a nós, os devs. Afeta diretamente a nossa carreira. Pô, testar faz parte do seu trabalho. Nunca se esqueça disso. É a coisa mais importante que você precisa fazer. Muita gente começa testando, fazendo curso. É legal fazer curso, muito legal. Mas quer saber da parte técnica. E aí a gente foca muito em ferramenta, entender como funciona a coisa aqui do Visual Studio, porque eu estou usando Fluent Assertions e aí eu estou rodando isso aqui lá no Azure DevOps. Cara, tudo isso é muito legal. Mas o teste não é sobre isso. Então, quando você entende que o teste faz parte do seu trabalho, você começa a se interessar mais sobre aquilo que dá resultado. Porque recurso, ferramenta, parte técnica, todo dia aparece coisa nova. É claro que você tem que estudar. É claro que você precisa estar disposto a fazer coisas novas. Mas sempre de forma inteligente. Se você entende que isso faz parte do seu trabalho, você para de perder tempo com bobagem. E aí, quando você para de perder tempo com coisas pequenas, você começa a focar seu esforço nas entregas que importam. E aí vai sobrar tempo para estudar. Vai sobrar tempo para você conseguir experimentar coisas novas. Não seja aficionado ou aficionada só em tecnologia. Em como eu posso usar uma ferramenta muito doida aí que eu vi numa palestra essa semana. São coisas muito legais. Não estou dizendo para não fazer. Mas o seu trabalho tem que ser focado naquilo que vai pagar o seu salário. Às vezes, botar a melhor tecnologia do mundo não paga seu salário. A empresa não vai querer fazer. E aí evita também de você ficar reclamando. Pô, mas a empresa não quer nada. Ah, mas é porque essa empresa é muito para trás, vou mudar de empresa. Você muda de empresa, você vai para outro lugar, é igual. Você vai ver os mesmos problemas lá. Isso é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você tem que setar na sua mentalidade. E aí você vai conseguir lidar com isso de uma forma melhor. Você vai conseguir ter mais sossego, ter mais paz. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco do impacto que o teste gera no nosso dia a dia, o impacto que o teste vai gerar na sua carreira. Como eu disse lá no começo do vídeo, não estou desencorajando você a não testar nada, mas eu só quero que você entenda que tem consequências. Não é só benefício. Todo mundo quer só o benefício, né? Mas isso não existe. Você nunca vai ter nada de graça. Sempre vai ter um preço a se pagar. O benefício existe sim, mas às vezes ele tem um custo. E talvez você não queira pagar esse custo. Tá tudo bem se você não quer pagar, não tem problema. Você só precisa estar ciente que ele existe.
É ruim você entrar na empolgação e falar, nossa, é muito legal fazer teste, muito bacana, então eu vou testar tudo que eu posso, tudo que eu quero, usar as coisas mais malucas aqui que eu já vi, framework e tecnologia. E aí chega na prática mesmo, no seu dia a dia, você não consegue fazer. Porque existem essas barreiras aí, existem esses inconvenientes. E se você não aprender a lidar com eles, você não vai conseguir trabalhar com testes. E é claro que assim, isso, não é que isso são verdades universais e não é. Mas eu estou trazendo para vocês coisas que eu já presenciei, coisas que eu aplico no meu dia a dia. Eu não estou tirando aqui do nada, né? Não estou falando para vocês porque eu li num livro que eu achei muito louco. Não, são coisas que eu já vi, são coisas que eu faço no meu dia a dia, né? São coisas que eu aplico para mim, coisas que eu aplico para o time onde eu trabalho. Tô te entregando um pouco de feedback que eu tive da vida real. De conversas com outras pessoas também que fazem teste. E aí, você aplica isso aí no seu dia a dia e depois você me diz se trouxe resultado ou não. Essa é a coisa interessante aqui, né? É a troca. Não é só te entregar coisas e você só pegar coisas. Não. É interessante que você, por exemplo, deixe um comentário aí no vídeo e me diga se para você não valeu a pena porque custou caro demais. Ou se talvez na sua empresa você não tem condição de ter entendimento do requisito. Ou talvez até que você começou a fazer um orçamento mais detalhado dos seus testes e aí o problema de não ter tempo sumiu. Ficou muito mais eficiente, o time começou a testar de verdade. É muito bacana que vocês apliquem essas coisas aqui no dia a dia de vocês, né? E aí você vai me dizer se isso é uma verdade também para você ou se de repente isso for uma verdade só para o meu cenário aqui. O importante é que você pegue esse conhecimento, aplique no seu dia a dia e depois, se você quiser dividir comigo, se você quiser dividir com outras pessoas aqui que assistem o canal, que você comente aí nesse post e troque experiência com a gente. É muito bacana essa troca, eu gosto bastante e eu aprendo muito com outras pessoas, com o pessoal que interage por aqui. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.